Seja bem-vindo ao primeiro episódio do meu redesign semanal. Essa vai ser uma nova série de vídeos onde toda semana eu vou trazer um novo redesign. Então, o que é um redesign? É tu pegar uma interface já existente e propor uma nova versão dela, melhor ou pior, né? Depende do designer. E por que eu vou começar a fazer isso? Simplesmente porque fazer redesign é uma ótima maneira de tu treinar as tuas habilidades como UI designer, ou mais especificamente treinar o teu sentido aranha de UI designer. Então, tem vários benefícios. O primeiro deles isso é algo que vai te ajudar, na verdade não vai te ajudar, vai te forçar a ser mais criativo, porque tu vai ter que repensar numa solução que já existe, né? Então, tu vai ter que entrar em profundos pensamentos criativos ali para propor uma nova solução. Tu acaba ficando mais ágil, quanto mais redesign tu faz, mais ágil tu fica ali na hora de pensar em novas soluções e tudo mais, e isso tudo te ajuda a ter menos bloqueios criativos. Então, se tu tem dificuldades em criar, se tu sempre fica em dúvida do que tu tem que fazer quando está começando um novo projeto, fazer redesign é algo que vai te ajudar a solucionar esses problemas. E para fazer é bem simples. Tu vai escolher uma seção específica de uma interface, não escolhe a interface inteira, porque senão vai levar muito tempo, muito trabalho, e daí tu já vai te perder no meio disso tudo. Escolhe só uma seção específica, como, por exemplo, uma tela de login, uma tela de registro, uma dashboard, um negócio mais simples. Aí tu questiona, o que tu pode melhorar nessa interface? Qual o detalhe que tu pode colocar mais? O que tu pode retirar? Para tu deixar aquela interface melhor do que ela já é. E, por fim, busca referências e daí tu vai fazendo experimentos e recriando a interface. É bem simples. É algo que é para tomar, em média, 30 minutos por dia, ou por semana, né? No caso, se for fazer uma vez por semana, que nem eu faço, para tu bolar ali uma nova solução que vai te ajudar ali a ser mais criativo a longo prazo. Eu busco as páginas para fazer redesign nesses 3 sites aqui, o pages.xyz, o Lapa Ninja e no Dribbble. Então, aqui tem bastante material, tu também pode escolher páginas e interfaces que tu utiliza no teu dia a dia. Aí, por fim, como é que vai funcionar essa série aqui? Diferente das minhas outras séries, não vai ser aqui com a webcam comentando e fazendo em tempo real. Eu testei fazer assim, só que ficou muito longo o vídeo. Então, eu vou fazer o redesign, vou gravar e eu vou comentar por cima ali, acelerando alguns momentos e tal, para o vídeo ficar mais dinâmico. É isso aí. Então, vamos começar o primeiro redesign. Então, essa é a tela original do Postgren ali. Tem alguns formulários, tem um seletor ali de time zone e tudo mais. E também tem 2 botões ali de já tenho uma conta, esqueci minha senha. Então, o primeiro passo seria buscar algumas referências, né? Eu peguei o Headspace e mais alguns outros sites que eu busquei lá no pages.xyz, só para eu dar me inspirar, né? Ver como é que eles criaram os formulários, como é que eles fizeram a hierarquia visual e tudo mais. Então, eu gostei bastante daquele exemplo ali do Treehouse e eu peguei até várias ideias dali. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela tela do Postgren e recriei ela no Figma 100% igual, para eu conseguir trabalhar ali com os elementos e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é deletar esse botão de esqueci minha senha e já tenho uma conta. Eu já tenho uma conta, eu deleto mais adiante. Mas é mais porque é o seguinte, não existe a necessidade de ter esses 2 botões, porque tu tem um botão de login ali na home. No botão de login tu pode colocar essas outras opções ali. Então, outra coisa que eu estou fazendo agora, eu estou dando mais espaço para eu trabalhar, porque todos os formulários eles estavam muito esmagados ali num espaço tão pequenininho. Então, estou dando mais espaço e também estou retirando possíveis formulários ali que não tem necessidade também de estarem presentes nessa etapa inicial. Que nem aquele de selecionar time zones e tudo mais, eu posso colocar isso depois no processo de onboarding e tudo mais. E esse de confirmar senha também não tem por que tu ter 2 de confirmar senha ali. Grande parte dos processos de cadastro hoje em dia usam só um formulário de senha mesmo. Então, outra coisa que eu fiz agora é colocar umas labels nesses formulários para eles ficarem mais escaneáveis. Então, eu só copiei ali o placeholder de cada formulário, dupliquei eles e arrastei para cima e diminui um pouco o tamanho. E agora eu vou posicionar eles 4 pixels acima de cada formulário, porque daí fica bem visível e ficam grupos ali bem organizados com cada formulário e cada informação que tu precisa preencher.
Daí eu peguei e só coloquei alguns exemplos ali nos formulários. Eu gosto bastante de trabalhar com exemplos, não é bem uma regra, né? Tem gente que gosta de colocar, por exemplo, como se fosse um sinônimo do label ali dentro do formulário e tudo mais. Eu gosto de colocar exemplos. Ali na senha eu coloquei de 6 a 23 caracteres e tudo mais. Aí eu já mudei um pouco da estrutura ali. Tinha o botão de cadastrar, mas eu também pensei, de repente eu posso colocar um botão de entrar com a Google. Eu já deixei ele preparado. Aí outra coisa que eu vi muitas interfaces utilizando é o seguinte, quando a pessoa vai clicar em continuar, tem uma mensagem ali dizendo que ao clicar em continuar ou cadastrar, ela está concordando com os termos e condições. E isso hoje em dia é algo bem importante se ter, né? Então eu coloquei já ali como se fosse sinalizando um link para tu acessar os termos e condições, ou política de privacidade e tudo mais. Então, isso é algo interessante que eu vejo bastante interface utilizando. E agora, uma coisa que eu acabei de fazer, eu troquei um pouco das cores dos placeholders e estou trocando a cor dos formulários como um todo. Por que eu fiz isso? Porque aquela legibilidade ela estava se misturando muito com o fundo dessa modal de cadastre-se. Então eu estou colocando um pouco mais de contraste para a pessoa conseguir enxergar melhor o que está acontecendo ali e tudo mais. Então eu peguei um tom de azul, coloquei um pouco de cinza e fui brincando ali até chegar nesse resultado. E agora eu vou colocar ali aquela seção do ou, que é onde eu vou colocar o botão de cadastrar com a Google ou com o Facebook. Então, basicamente, eu só coloquei ali escrito ou no tom de cinza que eu usei nos formulários também e coloquei duas linhas ali alinhadas ao centro em relação à palavra ou ali para fazer aquela divisão que fica bem interessante. Aí aqui basicamente eu vou criar esses dois botões e agora eu vou pegar os ícones deles no Google e um efeito de sombra que eu estou colocando ali. Então esse efeito de sombra é interessante para dar uma pista visual melhor, ele destacar um pouco mais que aquele botão pode ser clicável, né? Então a sombra é uma ótima maneira de fazer isso. Então eu peguei ali no meu repositório de efeitos e tudo mais. Então ali, naquele entrar com a conta Google ou com o Facebook, eu poderia colocar só o texto mesmo, que nem está no botão cadastrar. Só que como é Google e como é Facebook, é um negócio tão... se tu colocar o logo deles, né, fica tão mais evidente que o usuário ele só olha automaticamente e ele já sabe o que ele pode fazer ali. Por isso que é tão interessante tu usar esses ícones em botões, quando é nesse caso e tudo mais. Então eu poderia ter usado nos formulários também, mas eu decidi usar só ali embaixo. Outra coisa que eu acho que eu vi aqui que poderia melhorar é o seguinte: a fonte utilizada naquele cadastrar era uma fonte Montserrat, o nome da fonte. E a Montserrat, ela não é uma fonte muito boa para tu colocar em botões. Até funciona e tudo mais em botões, mas a Roboto, que é a fonte secundária que essa interface utiliza, funcionaria muito melhor naquele botão ali com um pouquinho de espaçamento entre letras. Então, basicamente só ajeitei os botões ali e tudo mais e tá pronto o redesign dessa tela de cadastre-se. Depois eu faço um ajustezinho ali. E essa era a interface antiga. Como tu pode ver ali, ela é bem esmagada, tem bastante informação. E agora a interface nova, né? Na minha opinião, na minha sincera opinião, ficou bem mais clean e tudo mais. As informações bem mais organizadas, com uma hierarquia bem mais interessante. A única coisa que faltou ali, eu poderia colocar uma sombra um pouco melhor ali nessa modal e tudo mais. Mas enfim, esse foi o primeiro redesign. Se tu gostou, faz um comentário aqui embaixo, me fala o que tu achou sobre essa série, que eu vou ficar muito feliz em saber a tua opinião. E também não te esquece de te inscrever no canal e tudo mais. E posta nos comentários, de repente, uma interface que tu quer que eu faça um redesign.